Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a uma pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. O nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, WhatsApp é São Paulo 11 974012235, telefone que está à sua disposição também é de São Paulo, é 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião dentista Dr. Sérgio Scalon. Dr. Sérgio, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, prazer é todo meu. O senhor é diretor da rede Uniodonto de São Paulo, é isso? Da Uniodonto de São Paulo. Sim. Tem outra? Tem diferenciações aí? A Uniodonto são 140 cooperativas que formam o sistema nacional, né? Sim, e o senhor é o de São Paulo. De São Paulo. Membro diretor, está correta a colocação? Pode ser. Empresária Cristina Reck, sócia diretora da Du House Aesthetic Laser Design. Isso, boa tarde. Boa tarde, prazer tê-la aqui. Prazer todo meu. Também conosco a dermatologista Juscelie Betim, especialista em dermatologia e clínica médica da FEM Clínica. Juscelie, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. O que é FEM Clínica, por favor? A FEM é uma clínica voltada para tratamento clínico dermatológico, ela abrange outras especialidades como ginecologia, cirurgia vascular e endocrinologia e toda a parte de estética médica. Perfeito. Também a nutricionista Melissa Morimoto, da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Prazer tê-la aqui. Obrigada. Acertei? Acertou. Obrigada pelo convite. O que eu me engano aqui, para não dizer o que eu erro, né? Obrigado, Melissa. Durante anos, a odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. Acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado. Doutor Sérgio, o que mudou neste quadro que eu estou relatando aqui? Olha, se a gente for fazer um comparativo pelos países da Escandinávia, ou mesmo da Holanda, aí a gente pode considerar que estamos bastante atrasados, né? Mas, ultimamente, de uns 15, 20 anos para cá, tem melhorado bastante, né? Essa carência da assistência odontológica chegou a nos dar o troféu de país dos desdentados, né? Sim. E exatamente como você falou, o tratamento dado pela rede pública era somente a extração. Hoje para colaborar com colaborar com o país título dos desdentados, né? Exatamente. E hoje tem melhorado bastante a assistência clínica, da parte clínica geral é muito boa, tem assistência do governo federal também com a implantação de determinadas estruturas para atendimento de canal, clínica, tem funcionado bastante. Em Osasco mesmo temos uma clínica dessas que é considerado referência. Doutor Sérgio, é lógico que a Juscelie, a Melissa e a Cristiana, não são desse tempo, mas apenas nas escolas havia um tratamento... Mas muito precário, né? Isso que eu ia muito dizer. Precário. Apenas em algumas escolas, eu devo acrescentar. Era muito precário porque, primeiro, tinha a ideia do funcionário público, né? Que trabalhava-se pouco e, logicamente, atendia-se pouco também. Sim. E faltava o que hoje a gente debate muito, que é com relação à prevenção. Naquela época não existia uma orientação maior
a respeito da prevenção. Hoje não. Hoje já tem uma prevenção, é ensinado para a criança uma orientação, dada uma orientação melhor. Quer dizer, melhorou, mas em termos comparativos, para você ter uma ideia, na Holanda foi implantado um sistema de prevenção. Se eu estiver me alongando muito, você me corta. Na Holanda, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi colocado um sistema de prevenção, e esse sistema, hoje, a tendência dele é diminuir o dentista dentro da rede pública da Holanda, porque ele já não está fazendo mais nada. Não está cumprindo, já cumpriu o seu papel. Já cumpriu o seu papel, e a figura dele é uma figura de pouco trabalho, devido à orientação que as gerações anteriores teve. Então, se você imaginar que há 60 anos terminou a Segunda Guerra, né? Então o resultado deles foi mais ou menos aí a partir dos 45, 50 anos. O senhor citou, então a gente está muito longe. Osasco. O senhor citou Osasco. Tem alguma outra referência? Olha, São Paulo, a cidade de São Paulo. Não tem o sistema que tem Osasco, certo? Da rede pública federal. Juscelio está concordando, está discordando? Eu vejo sua manifestação aí sobre o sorriso maravilhoso que encanta. Não, assim, o que eu concordo, na verdade, não é nem da área de odontologia, e sim a situação, né, de como um todo que o país passa. Então, quer dizer, a gente poderia estar tendo campanhas mais próximas da população e tendo uma atuação mais forte em cima de campanha de prevenção, que eu acho que é a grande diferença na rede como um todo, para atuar na população como um todo, né? Porque na tua área dermatologia, acho que se falar em atendimento público é restrito, é mínimo. Não existe atendimento dermatológico em todos os hospitais de rede pública, hospitais de referência, sim, hospitais de referência e tudo. Então, na verdade, assim, a dermatologia ela migrou muito para uma área considerada estética, mas nós temos muitas doenças dermatológicas que precisam de acompanhamento independente, né, de área, de ser particular ou ser para a população do SUS e tudo. Então, o SUS ele atende, sim, inclusive unidades básicas, hospitais e tudo. Já trabalhei, sim, nessas áreas. Doutor Sérgio, para encerrar esse nosso assunto aqui, o senhor vê alguma melhora no fim do túnel? Eu acho que toda melhora depende da vontade política, né? Agora... O senhor não vê? Eu estou respondendo pelo senhor lá. Desculpa a minha ousadia, mas... Mas tem melhorado bastante as entidades... As entidades, associações, entidades odontológicas têm lutado muito para esse tipo de ocorrência, né? Então, hoje a gente já tem água fluoretada, que diminui consideravelmente a incidência de cárie. O exagero dela também provoca a fluorose, né? Então tem que ser uma coisa assim muito bem controlada. Mas eu, com 40 anos de profissão, eu vi alguma coisa, alguma luzinha, mas muito pequenininha. Cristiana, fim do verão, boa época para começar tratamentos longos. Já pensando na próxima temporada, é isso mesmo? O que acontece? A gente percebe que o cliente, quando ele chega, a doutora trabalha com estética também, ela deve, depois você me fala se compartilha da mesma opinião. Pré-verão, os clientes chegam desesperados. Nos trazendo uma expectativa que a gente realmente não consegue suprir, que é, eu preciso viajar o mês que vem e eu preciso estar linda o mês que vem.
Porém, até na linha de prevenção, a maioria dos clientes, dos pacientes, não internalizaram realmente que o cuidado, antes, primeiro, a gente tem que ver saúde, né? Como nós estamos, como que a gente está se alimentando, se a gente faz uma atividade física, para aí sim começar a observar a parte estética. Só que, infelizmente, como a nossa a comunidade não tem esse sentimento, essa característica de trabalhar com prevenção, eles trabalham tudo no imediatismo e traz essa responsabilidade para a gente e a gente não consegue suprir. Então, o que a gente percebe, ou pelo menos tenta, enquanto empresa, alinhar com o nosso cliente, é que depois dessa fase que passa verão, carnaval e tudo mais, que a gente comece a trabalhar realmente com tratamentos de longo prazo, que é o que realmente é preconizado, buscando, de repente, eu não quero ter celulite no carnaval do ano que vem, então a hora de cuidar é agora. Mas né? Tem quem pensa assim? Existem pessoas que pensam assim. Eu tenho clientes que já estão na empresa há anos e ainda que não tenham condições de fazer o tratamento mais caro, mas que é aquela cliente que está sempre na clínica. Então, nem que ela faça a drenagem linfática uma vez por semana, existem clientes que fazem isso 2 vezes por semana, mas ela entende que é importante você se manter. A mesma coisa é o cuidado com a pele. A gente tem um tratamento para melasma que eu gosto bastante. Eu mesmo tenho melasma. Então, já tem muitos anos que eu internalizei que eu tenho melasma, é um problema que não tem cura. Entendeu? E que eu preciso me cuidar. Então, fazendo o casamento com o seu assunto. Eu sou uma pessoa e falo isso para todos os clientes. A gente tem que usar o tempo todo filtro solar. Eu não posso usar só quando eu vou na praia ou quando eu vou me expor ao sol. É o tempo todo com filtro solar. Eu sempre uso o meu ácido. Eventualmente, eu faço um peeling na clínica. Então, assim, não é uma coisa que eu consiga resolver hoje. E aí eu trago isso para qualquer coisa na nossa vida, na verdade, né? Especialmente se tratando de saúde. Então, a gente precisa... E eu tento fazer muito isso com os clientes. Falei assim, olha, vamos se cuidar agora. Faça uma programação financeira, porque eu sei que tratamento estético também não é barato, né? Mas se eu desejo estar bem no final do ano que vem, no início do ano que vem, eu preciso realmente começar a fazer um planejamento financeiro, de agenda, para que eu realmente tenha essa rotina de cuidados diários. E às vezes são coisas simples que eu posso fazer. Nós ainda temos um tempinho de verão. Então temos um tempinho dessa temporada ainda, né? Isso. Fio tal. O finzinho ainda, né? Uhum. Tem gente que chega lá e fala, eu tenho que acabar com a celulite neste período imediatamente. Eu tive, você E tem dá ideia? Não dá tempo, nunca. Eu tive uma cliente que ela fez uma avaliação na clínica e aí depois, quando ela foi falar de valores e tal, conversar comigo, ela falou assim, olha, eu estou numa expectativa muito grande. Eu falei, por que, meu amor, que você está com essa expectativa? Aí ela falou, porque eu viajo daqui 1 semana. Eu tenho 1 semana para perder assim, alguns centímetros, dar uma melhorada. Mas aí eu falei assim, mas você sabe que isso não vai acontecer. Eu falei, você está ciente disso? Que isso não vai acontecer. Eu falei, o máximo que você vai conseguir perceber é, de repente, um inchaço, né? Fazendo uma drenagem, vai ficar um pouco menos inchada, e você pode ter uma sensação melhor, porque a gente se sente melhor depois de uma drenagem linfática. Mas você não vai melhorar... Não, mas é só o aspecto, você não está entendendo. Não precisa melhorar a celulite. Eu só quero assim, aquela coisa do aspecto, de eu olhar e não ver. Eu falei, veja o que você... Eu falei, escuta o que você está falando, você está querendo que eu te dê resultados. Na sua celulite, em 1 semana. Eu falei, isso não vai acontecer. Aí ela, mulher, então eu vou comprar, eu faço as sessões, mas ela fez drenagem linfática, intercalado com um aparelho que eu tenho, exatamente todos os dias até o dia da viagem dela. Eu nem sei te dizer se depois do carnaval ela já voltou. Porque esse é o problema, entendeu? Ela comprou lá 10 sessões, ela estava desesperada. Se ela pudesse fazer de manhã, de tarde, de noite, ela ia para a clínica, entendeu? E a gente, eu acho que a doutora, enquanto médica, eu, enquanto empresária, eu oriento muito a minha equipe. Eu falo, gente, a gente precisa compartilhar dessa responsabilidade. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, olha, aqui existe uma corresponsabilidade. Eu vou fazer a minha parte enquanto empresa e eu preciso que você faça o seu dever de casa. Mas é difícil. Algo a acrescentar, Não, José? as pacientes são muito imediatistas, isso é fato. Assim, então, eu acho assim, essa expectativa realista do que realmente vai acontecer, você precisa passar para a paciente, porque senão ela cria realmente uma sensação, uma ideia de que aquilo vai ser sempre, não vai sobrar uma celulite, e não é a realidade dos tratamentos. Então, assim, principalmente quando a pessoa quer um tratamento em dias, não é nem meses, em dias. Então, é bem complicado isso. Pensou que é como ir ao dentista, né? Tá doendo aqui, ó, dá para passar dor. Mais ou menos imediatista, né? Mas existem tratamentos, principalmente rosto, esse sim, a gente consegue um resultado um pouco mais objetivo, quando se imediato. Trata de assim. manchas, Agora, aqui corpo, no texto não. fala manchas, eu abordei celulite, mas manchas, quando se trata de manchas, não sei qual é o...
Olha, depois qual é o nome, doutora? Juscelie. Doutora Juscelie vai dar a visão dela do ponto de vista médico. O que a gente vê lá na clínica? A gente tem um tratamento, mas ele é um tratamento, para você ter uma ideia. A cliente vai, ela faz 3 semanas de pré-peeling, depois ela faz um peeling e depois ela leva o home care para casa, que é um ácido que ela precisa usar continuamente o resto da vida. Então, assim, do ponto de vista de resultado, quando você faz o pré-peeling, não, porque ele só está preparando aquela pele para receber o peeling, mas quando ela faz o peeling, com 15 dias ela está com uma pele perfeita. Entendeu? Então, eu tenho várias fotos, você pega assim, 15 dias depois, é uma pele incrível, não tem nada. Porém, e aí, por isso que eu falo, passo a palavra para ela do ponto de vista de explicar se o melasma está lá, não está, essa parte mais médica mesmo, visualmente falando, o cliente já está muito satisfeito. E como nós temos clientes mal educados, aí o que ele entende? A gente explica, olha, eu preciso que depois você dê continuidade, porque esse é um processo, o melasma não tem cura, se você não cuidar, se expor o sol, tudo ele vai voltar. Aí o cliente já se vê linda, né? Aí daqui a pouco já começa a esquecer do filtro solar, ela já não está mais na fase de descamação da pele, aí depois ela tem direito a uma outra sessão, se for necessário, depois de 60 dias, ela passa por uma avaliação. Aí às vezes ela chega com 60 dias, com 15 dias ela estava linda, com 60 ela já não está. Aí ela começa a dizer que o tratamento não funciona. E a gente fala, olha, eu faço o tratamento, eu tenho vários clientes que fazem, funciona muito bem. Aí eu começo a buscar. Eu falei, será que você não começou a esquecer? Porque a gente é assim. Quando a gente alcança o nosso objetivo, entendeu? Aí você começa a esquecer. Eu passava filtro solar 4 vezes por dia, de acordo com a recomendação. Daqui a pouco eu vou vendo, eu passei de manhã, aí eu sou 3 horas da tarde, eu falo, nossa, meu filtro solar de novo. Então eu começo, e a pele ainda está muito exposta, acabou de passar por um processo químico. Então, mas o resultado é rápido? É, mas sustentado e depende muito, até mais da cliente do que do próprio tratamento. Apesar de que o tratamento eu gosto bastante. Juscelie? Não, acho que melasma você falou tudo. Um tipo de mancha que o tratamento é um pouco mais objetivo e com resultado mais a longo prazo são as melanoses. Aí, o que a gente tem? A gente vai ter só pigmento superficial. E aí você consegue realmente fazer um laser, uma luz pulsada, e você queima aquele pigmento, aquilo é eliminado e aquilo não volta. Então, nesse caso, sim, você consegue... Lógico, ela vai ter que continuar usando filtro solar e tudo, mas não depende tanto do cuidado pós, porque você conseguiu efetivamente tirar a mancha, tirar aquele pigmento. No caso do melasma, a gente está falando de células na profundidade. Então, a gente não tem ainda um tratamento que vá remover definitivamente esse tipo de célula. E aí, por isso é que a paciente precisa aderir realmente a esse modo de vida. É praticamente uma mudança de estilo de vida e tratar, conviver e cuidar é um cuidado permanente que ela vai ter que ter com essa pele. Para você ter uma ideia, eu tenho, não vou me estender, eu sou bastante morena e com minhas fotos, as pessoas que convivem comigo há muitos anos, até porque eu usava cabelo preto também. Então as pessoas olham para mim hoje e falam, Cristiana, o que aconteceu? Você está igual o Michael Jackson, você está ficando clara, você está ficando branca, ainda mais eu fiz luzes. Aí eu falo, sabe o que é isso? Tem melasma, você vai entender. Eu fujo do sol. Se você me convida para ir para uma praia, eu falei, eu não gosto mais do mar. Eu sempre fui daquelas que adora praia. Então eu quero ir para o inverno, eu quero ir para o frio, eu uso filtro solar o dia inteiro, então eu fui ficando branca, entendeu? Aí eu pintei logo de loiro, eu tenho um filho loiro e um marido loiro. Aí eu falei, bom, eu já entrei para a família agora, entendeu? E estou fazendo um branqueamento tópico. Faz luzes no cabelo, eu estou na fase de fazer trevas só no cabelo. Melissa, no verão o consumo de refrigerantes e bebidas alcoólicas costuma aumentar. Embora aliviem o calor e hidratem o corpo, ambos prejudicam a saúde dos ossos quando consumidos em excesso. Exato. Bom, complementando o primeiro que elas falaram, como nutricionista, posso dizer também que os pacientes gostam de uma solução imediata e poucos dão atenção à saúde óssea. A osteoporose ainda é um problema de saúde pública, aproximadamente 30% da população brasileira tem osteoporose, mas pouco se fala sobre a prevenção, que é o mais importante, né? Então, o consumo de cerveja, principalmente agora no verão, e de refrigerante, ele aumenta a excreção de cálcio e faz com que falte esse nutriente. Então, colabora para uma pior saúde óssea. Então, aí fica o papel da nutricionista, estimular o consumo de leite, de laticínios, de bebidas que são mais saudáveis, né, do que a cerveja e os drinks, né, as caipirinhas, refrigerante. Quando você fala em osteoporose, 30%, qual é a incidência
no homem e na mulher, ou na mulher e no homem? Mais nas mulheres, principalmente, acho que a médica pode falar também um pouquinho, mas principalmente por causa da questão hormonal, né? As mulheres na pré-menopausa têm uma prevalência maior de osteoporose. Apesar de que um estudo feito muito atual tem mostrado que a fratura no homem está mais associada a uma dieta de pior qualidade, e não nas mulheres. Quando eu faço a pergunta sobre isso, homem ou mulher, é porque, quando se fala em osteoporose, nós pensa na mulher, associamos né? imediatamente à mulher. Não, né? nos homens também. Apesar dos homens serem aproximadamente 13% desse total, ainda assim é importante também, principalmente porque os homens consomem muito mais álcool do que as mulheres. Não. Concordei. Doutora Juscelia? Na mulher costuma ser um pouco mais prevalente. E aí a gente entra com alguns outros fatores. A mulher vive mais, também a gente tem que pensar nisso, né? Então, tem a questão da menopausa, que ocorre uma alteração hormonal significativa, e isso pode influenciar nessa questão. A própria alimentação. Então, são vários fatores que deixam essa situação um pouco mais prevalente na mulher. Melissa, aqui no texto fala sobre bebidas possuem fósforo. Qual é a relação entre essa, seria a prevenção ou não? Sim, então, as bebidas, principalmente os refrigerantes, as bebidas à base de cola... Fósforo mineral, desculpa. Já tem o fósforo, e aí ele piora a reabsorção do cálcio e estimula a excreção dele. Então, por isso que a gente tem que evitar todas as bebidas... impedem a assimilação, do nutriente no osso. Então, por isso que a gente deve evitar, principalmente as à base de cola, que tem cafeína, que também ajuda aí na piora da saúde. Vocês estão falando de comportamentos dificílimos nessa época do ano, né? Sim, todos requerem muita disciplina, pelo né? jeito que ela falou, parece que as praias fecham depois do verão. Né? Não, eu entendo, lógico, né, o assunto e tal, e a gente procura sempre orientar, né, o objetivo do Gente que Fala, principalmente, é isso, né, orientar, prevenção, o que nós não temos do Brasil. O doutor Sérgio estava se referindo à prevenção, né, e fala sobre o que acontece em outros países, exatamente o reflexo da prevenção que nós não temos no Brasil, né? Então, quando nós escrevemos esses quadros aqui, tudo isso, a base é a prevenção. Então, o consumo excessivo, tudo mais que nós temos, aí, como diz o doutor Sérgio, fecha, né, doutor Sérgio? O que a gente percebe, por exemplo, na época do verão, a mídia toma a iniciativa de esclarecer a exposição do sol e a incidência do câncer de pele, como se o câncer de pele só desse no verão, né? E essa prevenção para o câncer de pele, Sim. você entendeu? Que não existe, só se comenta nele na época do verão. Não sei se vocês já perceberam isso. Verdade. Né? Comenta-se o câncer bucal só na época de campanha. Esse mês é mês de campanha do câncer bucal, certo? Como se ocorresse, o câncer bucal ocorresse ali naquele mês, então vão todo mundo ficar preventivo. Nós tem uma pesquisa recente também a respeito do piercing de língua. Ele aumentou a incidência de câncer de língua em 80%, certo? E, na verdade, não existe nenhuma orientação e uma prevenção em cima disso, e a garotada toda aí colocando piercing na língua. E câncer de língua é um tema pouquíssimo divulgado. Pouquíssimo divulgado, não se porque discute quase nada disso. Era muito pouca, certo? A incidência era muito pouca. Mas com o aparecimento do piercing, essa incidência, que era mais ou menos 3%, 4%, ela foi para quase 6%. É muito. Muito? Exagerado. É exagerado, extremamente. E o câncer bucal em si? O câncer, olha, eu não teria assim condição de te falar, né? Mas só no mês da prevenção. Né? Só no mês da prevenção.
A incidência dele está em coisa de 2,5%, alguma coisa assim. Juscelie, agora um assunto que é difícil de ser abordado também, que é sobre calvície feminina. Cabelo é considerado um dos principais atributos da beleza feminina. Perder cabelo é normal, né? No entanto, muitas pessoas apresentam uma perda diferente do padrão, que pode ser indício de algum problema de saúde e deve ser investigado. Calvície feminina é preocupante realmente hoje em dia? É bastante preocupante. É uma patologia que também vem aumentando por conta da associação de vários fatores que hoje em dia a gente relaciona com essa coisa da perda de cabelo. Bom, então eu vou abordar o seguinte. O termo calvície, para o médico, a gente considera como a calvície androgenética, que o termo técnico é alopecia androgenética. Isso, hoje em dia já existem até exames para tentar detectar isso de uma forma bem, tipo, em adolescentes e tal, mas na prática a gente evidencia que é o quê? Uma tendência familiar. Então você acompanha os pais e tudo. E a característica dos cabelos, ela começa a ficar um cabelo rarefeito nessa região superior do couro cabeludo. Então, o aspecto disso é bem característico e aí a gente já pode fazer os outros exames para afastar outras causas e começar o tratamento em cima disso. Além da androgenética, hoje em dia, principalmente na mulher, a mulher se expõe a vários fatores que, muitas vezes, antigamente, ela não era exposta. Então, hoje em dia, química no cabelo. Praticamente todas as mulheres passam por algum processo de química no cabelo. Então, a química ela é causa de queda de cabelo? Se você não tiver nenhuma reação ou de alergia ou de efeito tóxico daquela química no couro cabeludo e naquele fio, a gente pode até considerar que não, mas ele modifica toda a estrutura do fio do cabelo. Então, é considerado uma das causas de queda. Além da química de tinta e tudo, existem outras químicas, e muitas vezes as mulheres fazem várias ao mesmo tempo, alisamentos, hidratações com, às vezes, produtos mais agressivos e tal. Então, isso é uma coisa que, para quem já vem com um quadro de calvície, você associa uma química, isso pode ser bastante prejudicial. A tração é uma outra causa que eu destaco, que é o quê? Hoje em dia, as pessoas querem alongar os cabelos. Então, pensa uma pessoa que já tem pouco cabelo e aí ela vai e coloca aqueles apliquezinhos para fazer o alongamento. Enquanto ela está com o aplique, está tudo bem, mas na hora de tirar aquilo, ela perde uma parte daqueles fios onde foram fixados esses apliques. E aí você nota uma piora quase que imediata desses cabelos e do couro cabeludo, e aí entra aquela coisa do desespero, a pessoa chega desesperada, fiz um aplique e tal, e olha como é que eu estou. Uma outra questão que eu vejo que é muito importante é a alimentação. E aí eu divido em dois grandes grupos. O pessoal que faz a restrição alimentar para perda de peso e tal, e que muitas vezes não tem acompanhamento nutricional, e aquilo, a pessoa, se ela faz uma restrição significativa de vários nutrientes que ela precisava ingerir e deixa de ingerir aquilo. E o outro é um caso que a gente tem tido um grande aumento recente, que é os pacientes pós-cirurgia bariátrica. Então, eu tenho acompanhado muitos casos, porque a pessoa literalmente perde a capacidade de absorção de nutrientes. Então, ela pode até estar sendo acompanhada, fazendo as reposições de vitaminas e tudo, mas o organismo dela não consegue fazer essa absorção. Então, tem tido um aumento bem grande de calvície nas pacientes submetidas à cirurgia bariátrica. E a última causa que eu queria destacar, que essa é frequente, e principalmente em cidades grandes, é o estresse. O estresse ele é uma causa de exclusão. Então, assim, inicialmente, a gente vai investigar se a pessoa tem deficiência de alguma vitamina, se ela tem algum distúrbio hormonal, alguma coisa orgânica que possa justificar essa queda de cabelo. E aí, se ela não tiver nenhuma dessas causas, a gente pode classificar o estresse como uma das causas. Então, acho que, a grosso modo, seriam essas as principais causas de calvície na feminina. Doutor Juscelie, no homem, né, quando a testa começa a crescer, ele já sabe que é uma preocupação constante.
No caso específico da mulher, esse controle, existe possibilidade de uma reversão no caso da mulher? Olha, uma orientação que eu costumo fazer é o que a pessoa sente, ela tem já um antecedente familiar, ela sente que o cabelo já está ficando mais ralo. Ela tem, vamos supor, um outro fator associado, por exemplo, uma deficiência nutricional, ou ela usa química no cabelo. Então, o principal é ela procurar o dermatologista no momento em que ela ainda tem cabelo, para a gente poder fazer um tratamento de estimular esses fios. Porque, a longo prazo, o que vai acontecendo é uma atrofia progressiva do folículo. Então, aquele folículo que gerava um fio bem grosso vai gerando um fio cada vez mais fino até que ele atrofia definitivamente. Então, se você pega um folículo já totalmente atrofiado, é muito difícil você conseguir reverter esse caso. Se você pega uma pessoa que você nota que ela já tem um folículo mais distante do outro e uma tendência à atrofia desse folículo, aí sim você consegue intervir, muitas vezes até estabilizar ou até melhorar, reverter um pouco mais esse quadro. Você está acompanhando Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na AltV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está acompanhando Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br.
Hoje o nosso contato com o cirurgião plástico, Dr. Nelson Letísio. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Como é que você está? Tudo em paz? Graças a Deus, tudo em ordem. E o carnaval? Foi maravilhoso. Bom, porque nós precisamos de mais coisa no nosso país do que carnaval. Nossa, o nosso governo está meio difícil. Bom, vamos lá. Dr. Letísio, não sei se eu consigo, né, mas é uma palavra difícil de pronunciar, mas que causa sérios danos psicológicos para quem com as suas consequências, né, o bullying. Hoje um termo muito corriqueiro. No caso específico do senhor, orelhas de abano, as crianças realmente são vítimas de bullying. A cirurgia plástica ajuda a resolver este problema, doutor Nelson Letísio? Olha, muito, muito, muito. Isso realmente... só que a idade, a gente está tentando até uma tendência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que a gente fazia otoplastia, vamos dizer, a partir dos 6 anos de idade, 7 anos de idade. Como as crianças atualmente vão para pré-escola com 2, 3 anos, às vezes com 1 ano de idade a criança já está na escolinha, começa mais cedo, né? Então, 3, 4, 5 anos de idade já começam os bullying, né? A criança portadora de orelha em abano começa a ser molestada psicologicamente. Então, há uma tendência de começar a fazer autoplastia a partir de 5 anos de idade. Mas isso é dependendo de cada caso, porque muitas vezes a criança não sente o problema, quem sente são os pais. Então os pais ficam muito agoniados com não a deformidade, mas com a alteração da orelha da criança. Então às vezes, para você satisfazer os pais, você faz a cirurgia. Mas é muito importante ficar atento à criança, porque realmente pode causar, como você falou bem, um trauma psicológico, entende? Isso aí não é muito interessante nos dias atuais. E é uma cirurgia tranquila de ser feita, sob anestesia local, sedação, e no nosso serviço a gente usa o laser como o enfraquecedor da força da cartilagem, porque quem faz a orelha projetar anteriormente é a força da cartilagem. Então tem técnicas, inúmeras técnicas mundiais, que muitas ressecam a cartilagem, outras tiram fusos de cartilagem, outras enfraquecem. Nós temos que tomar cuidado para não retirar parte da cartilagem para não formar ângulo, porque a orelha tem toda a circunvolução dela. Você tem que tentar fazer de uma tal forma que a orelha apenas encoste e não mude o formato, para não deixar estigma também de orelha operada. E o laser ajuda muito, ele enfraquece a cartilagem e você não precisa ficar usando faixas no cabelo, prendendo a orelha no pós-operatório. Então faz a cirurgia, tipo assim, na quinta ou sexta-feira, segunda-feira a criança vai para a escola sem estar usando nenhum aparato para ajudar a segurar a orelha na posição. Mas é bem tranquilo e deve ser divulgado sim, porque tem crianças que ficam até a idade adolescente sofrendo e sem ter uma orientação boa. Doutor Letísio, quando o senhor fala neste período de uma cirurgia na quinta-feira e a criança já pode ter a sua atividade normal na segunda, voltar à escola, isso é um tempo de recuperação ou ele é maior que isso? Não, peraí, não é atividade normal. Ela pode voltar à escola, mas deve evitar esforço, ela deve evitar tomar sol, evitar ir à piscina, uma série de coisas. Ela pode voltar à escola com cuidados, com restrições, entende? Porque não é uma coisa, não, tem que ficar afastado 3 semanas, 1 mês. Não, isso já foi por terra. Mas existem as restrições, sim, como toda cirurgia, entende? Não existe mágica que você, em 3 dias, a criança esteja boa. Mas com restrições, ela pode voltar à escola, sim. Doutor Letísio, a preocupação de todo mundo que passa por um processo cirúrgico, cicatrizes. É tranquilo, porque a cicatriz fica no sulco do pavilhão auricular, entre o pavilhão auricular, que é a orelha, e a mastoide, que é o osso que fica atrás da orelha, entende? Não, fica bem no sulco, ali é tranquilo. A menos que você torça a orelha para frente e fale, olha, tem uma cicatrizinha bem no sulco. Aí você até vê a cicatriz, você tem que observar muito e virar a orelha para frente, né? Senão você não vê onde foi cortado. É bem tranquilo, nesse sentido é tranquilo. Mas tem técnicas, né? Existem técnicas que, nossa, eu já vi orelha que fica
pregada no crânio, né? E não dá nem para quase usar óculos, não, isso aí não pode. Tem que ser coisas técnicas reconhecidas, técnica de mostardeira modificada, uma série de técnicas que dão excelentes resultados sem que ninguém perceba que foi operado. Doutor Letísio, agradeço a tua gentileza mais uma vez participando do nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Saúde e paz para todos aí. Um abraço. Participando desta edição de Gente que Fala, o cirurgião dentista Sérgio Scalon, a dermatologista Juscelie Betim, a nutricionista Melissa Morimoto, a empresária Cristiana Reck. Doutor Sérgio, um projeto em tramitação no Congresso quer incluir a odontologia em exames periódicos admissionais e demissionais para empresas com mais de 100 funcionários. É lógico que visa a melhorar a saúde bucal, mas eu me lembro que há algum tempo atrás havia uma série de exigências de exames, chapa do pulmão era necessário que se apresentasse. Aí, esse tipo de exame, qual é a avaliação do senhor, um exame admissional sobre isso? Olha, porque hoje existe um exame admissional, eu me referia que é referente ao médico do trabalho. Isso. Né? Então, aí surgiu o dentista do trabalho. Né? Eu acho que, pelo fato de só fazer o exame e ver o que tem, eu acho que não vai adiantar nada. Porque eu acho que a orientação teria que partir, seria o caso da prevenção, né? A orientação teria que partir da empresa, certo? Se o governo quer criar a figura do dentista do trabalho, no sentido de orientar, eu acho que está começando pelo lado errado, porque essa orientação ela tem que vir desde pequeno, da escola. Não é a hora que o indivíduo foi para o campo de batalha, né, que vai falar que ele está com algum problema. Eu acho que esse problema já deveria ser orientado antes. E a orientação é parte da prevenção. Agora, se eu vou entrevistar uma pessoa, no caso dela, você vai entrevistar uma pessoa, ela se presta aos seus serviços, ela tem a qualidade que você está procurando, e ela vai fazer o exame admissional e vai acusar que tem um dente que está com problema, você vai deixar de contratar? Não. Sendo que ela vai preencher os seus requisitos? Não, de forma alguma. De forma nenhuma. O que você pode fazer é orientar. Agora, entre orientar e fazer, há uma distância muito grande. Eu fico questionando sempre quando a notícia traz números, né? Mas essa daqui diz que estudos apontam que 40% das faltas do trabalho são por questões odontológicas. Senhor, isso não está isso fora, é real? não. É real esse? É real. É? É real. 40% diz que 40%. está com dor de dente e não vai trabalhar? Não, não é que... dor de dente é a forma simplória de tem algum problema de dente que ele, naquele dia, ele deixou de ir trabalhar para poder resolver. Até aí, o estudo é em cima do absentismo, né? Da falta. Eu faltei porque eu fui resolver um problema de dente. Mas a gente, inclusive, a gente discute muito a respeito dessas coisas aí, porque eu lembro, quando eu vim para São Paulo há 40 anos atrás, eu tinha um amigo que tinha uma clínica popular e o sujeito ia lá na segunda, extraía um dente para pegar o atestado e não precisar ir no trabalho. Por quê? Ele bebeu todas o fim de semana. Você entendeu? E eu trabalhava numa empresa, como dentista, eu trabalhava numa empresa que ela dava assistência médica e odontológica, né?
e acontecia a mesma coisa. É porque dizer que dor de dente, né, para justificar, porque vó só tem uma, né? Então, as pessoas matam vó, matam avô, mas é um só, mas dois, né? Dois avós e dois avós. Então, eu acredito que existe. Pois não, Cristiano. Eu acho que se o objetivo de colocar essa lei, né, o dentista do trabalho, é o mesmo do médico do trabalho, eu vou colocar minha visão de empresário, tá? Eu acho que não vai servir de nada, até porque o médico do trabalho, ele não faz nenhum tipo de exame. Ele simplesmente pergunta várias coisas para o colaborador e o colaborador responde o que ele quer e ali ele coloca se ele está apto ou não. Eu falo isso porque há 5 anos atrás eu trabalhava numa empresa, então eu já fiz esse tipo de exame, então eu posso falar. Então, se eu tivesse, de fato, alguma... Porque, para o empresário, o que é importante? Não é se o meu funcionário, pelo menos sob a minha ótica, né? Não é se ele tem algum problema de saúde, que você colocou, e eu vou ali, enquanto orientadora, orientar, falar, olha, vai ao médico, se cuida, enfim, faz alguma coisa no intuito da prevenção. O meu objetivo é não contratar ninguém que amanhã não possa trabalhar e que venha me gerar realmente um prejuízo, porque eu vou ter que ficar pagando, aliás, vai para o INSS, uma pessoa que por algum motivo está com uma doença, seja ela na boca ou no corpo, e que não vai conseguir fazer aquilo que ficou acordado entre as partes, né? Então, eu acho que do mesmo jeito que o do corpo, né, do médico não faz, eu acho que o da boca também não vai fazer. Porque eu acho que, e lógico que a gente sabe também, que não tem como colaborador ir para uma entrevista de emprego com vários exames, mostrando que aí a gente já entra numa outra discussão, se eu estou sendo preconceituosa, não estou, enfim. Então, é muito complexo. Então, acaba que o ônus fica realmente para o empresário, você contrata, partindo do princípio de que está tudo bem, que a pessoa é sadia e que vai prestar o serviço que lhe foi prometido, digamos assim, e que se não der certo, enfim, você vai atrás do INSS, porque isso aí existe, porém, na prática, não ajuda ninguém. Eu acho que nem muito menos o empresário, nem muito menos o colaborador. É a forma como eu vejo. É só um custo a mais para a gente. Só onera. E outra coisa. Eu acho que a função do médico do trabalho seria avisar o seguinte: esse indivíduo que você está contratando, ele tem LER. Exatamente. Certo? Então, a gente fica já avisado que ele tem LER. Porque ele pode futuramente falar que adquiriu o LER pelo trabalho dele ali dentro da empresa. Isso citando uma coisa que existem várias. Sim. Problema na coluna, eu contrato massagistas. Um problema então, de ela coluna. faz o exame admissional. Então, eu contrato com tudo bonitinho. Quando dá 6 meses, eu tenho atestados frequentes porque tem problema sério na coluna. E eu nem acredito que ela esteja mentindo, eu acredito que ela tenha problemas na coluna. Só que, poxa, 6 meses atrás, o médico não conseguiu identificar de que ela não era uma pessoa que poderia, né, fazer massagem, enfim. Cristiana, nós falamos sempre, quando se trata desse tipo de clínica que você dirige, que você é empresária, está bem relacionado com mulher, não é? Muito. O elemento feminino é o que mais procura. Mas e o homem? Olha, hoje 30% do meu cliente, ele é o homem. Então, assim, desde o primeiro momento, aí já pensando em estratégia de comunicação, a gente procurou fazer um marketing muito direcionado para o homem, mostrando que ele pode frequentar. Eu tive todo um treinamento com a minha equipe também para ela ter um tratamento diferenciado, porque quando o homem chega numa clínica de estética, ele chega um pouco acanhado, né? Então, assim, ele precisa se sentir confortável naquele ambiente, porque, via de regra, ele vai chegar e vai ver mais mulher. A recepcionista é mulher, as funcionárias são mulheres, as clientes são mulheres. Então, se você não tiver uma conduta muito, não é nem ética, é muito discreta para atender esse cliente, você vai afugentar ele. Então, a gente começou com um trabalho muito forte. Hoje, 30%, eu até esses dias comentando com uma amiga minha, que eu fui ao toalete na clínica, e aí estava ocupada, eu fiquei aguardando, e aí na hora que saiu tinha um homem saindo com um roupão. Super à vontade, né? Tava em casa. Coisa que há 3 anos atrás eu não veria nunca na minha clínica. Mas hoje é muito comum, os homens andam do mesmo jeito que as mulheres. E ele estava no habitat natural dele. Entendeu? Assim, ele estava super tranquilo. Foi ao banheiro, estava de roupão, estava fazendo massagem, saiu, então estava ótimo. Mas isso há anos atrás não acontecia. E eu não sei te dizer se todas as clínicas isso acontece. Porque lá a gente procurou fazer um trabalho forte voltado para eles mesmo. Eu fico imaginando, né, a situação de alguém, de um homem que procura a Duhaus Aesthetic Laser Design. Isso. Né? Vou eu lá.
como eu chego? Olha, vocês normalmente... Olhando do lado para ver se tem alguém notando que eu estou chegando numa Sabe o que é interessante? Eles geralmente chegam de forma muito discreta e querem marcar uma avaliação. E ali eu tenho vários procedimentos. Então, tudo que ele for falar, ele vai falar numa sala muito discretamente com ele e a profissional que vai atendê-lo. Então, na recepção, em momento nenhum... Entendeu? Assim, até porque a gente procura ser bem discreta e tal. Então, eu não sei, para você ter uma ideia, falando de calvície, a gente faz um procedimento chamado micropigmentação capilar. Então, seja a micropigmentação capilar ou a depilação a laser, eu digo que é a porta de entrada do meu cliente para a Dual House. Então, ele chega naturalmente por causa disso. Eu quero fazer determinado procedimento. Como ele vai se sentindo um pouco confortável, ali ele vai, mas se trata gordura, né? Você faz... Então, a gente teve cliente que já tratou estria, sabe? Gordura localizada, celulite, é muito difícil, não sei se a doutora tem dados, é muito difícil homem tratar de celulite, mas eu já tive homens tratando celulite, porque tem um determinado perfil de corpo masculino que ele tem um quadril, assim, mais avantajado, que parece um corpo um pouco mais afeminado, e que dá celulite também. E assim, pelo menos eu me lembro de um caso específico que tratou celulite dentro da clínica. Então, hoje é mais comum do que a gente imagina. Melissa, rapidamente, suco verde. Hoje é uma mania, celebridades, artistas, e, lógico, a sociedade começa a seguir. Até que ponto esse suco verde, hoje em dia, realmente auxilia? O que acontece? Bom, o suco verde, por se tratar de vários ingredientes que são bem nutritivos, são ricos em nutrientes, como, por exemplo, a couve-manteiga, que é um dos ingredientes, que também é rico em ferro, cálcio, todos eles têm um benefício. Começam com a couve. A maioria começam com a couve. E aí, só a atenção que a gente tem que ter. Sempre couve orgânica, porque ela não tem aditivos químicos. Hoje em dia, a gente tem muita informação na internet e a gente acaba, vou fazer um suco verde, mas sem uma orientação nutricional, sem um acompanhamento. Então, isso é importante. Então, ele é composto, geralmente, por couve-manteiga, gengibre, que é termogênico, ajuda, também anti-inflamatório, né? As pesquisas têm mostrado isso. Funciona principalmente em pacientes que têm diabetes do tipo 2. E além das frutas, né, que aí vai ser de acordo com o gosto pessoal de cada um. Eu costumo falar maçã, limão, laranja, que também combinam, água de coco, que é ótima no verão para hidratação, mas existem assim inúmeras maneiras sem ser o suco verde. Eu também atendo pacientes com psoríase, acho que a doutora Juscelie também deve atender. E aí, para eles, é um suco já um pouquinho diferente, que eles têm que evitar alimentos cítricos. Então, aí, tudo depende do paciente, realmente. A gente não pode dar uma receita para todo mundo. Algumas perguntas para respostas rápidas de vocês que participam do Gente que Fala. A primeira delas é de Carla Ferreira, Jardim, São Paulo. Doutor Sérgio, a adição de flúor à água servida à população efetivamente reduziu índices de cárie? Sem dúvida. E, apesar, né, da gente ter comentado alguma coisa, é uma pesquisa já com dados bem reais. Bem reais, né? A gente tem resultados e, por exemplo, se não me engano, Limeira foi uma das primeiras cidades no Brasil a colocar flúor na água e o resultado é surpreendente. E depois disso veio associado aí o flúor nátrium, a gestante tomava flúor. Aí descobriram que ocasionava a fluorose, que é o excesso de flúor. Tudo em excesso é prejudicial, né? Então, essa situação, a pasta de dente com flúor, mais a água fluoretada, mais o dentista aplicando flúor, o flúor tópico, mais o flúor ingerido e tal, aí vai dar algum problema pelo excesso. Cristiana Jaime do Jardim Bom Filhole. A mulher precisa entender que o homem brasileiro aceita um pouco de celulite. Inclusive já enalteceu com letras de música. Por que a mulher brasileira se incomoda tanto com um pouco de celulite? Olha, eu vou falar como uma, né?
Eu acho que mulher nenhuma gosta de celulite. Assim, eu até entendo que o homem, ele, graças a Deus, nos enxerga muito mais do que só uma celulite, então vê todo um contexto. Mas, infelizmente, nós, quando nos olhamos no espelho, a gente só vê a celulite, né? Então, a gente esquece todo e a gente vai direto na celulite, não tem como. Doutora Juscelie, Jerusa das Perdizes, dormir com o cabelo molhado e lavar todos os dias pode prejudicar o couro cabeludo e retardar o crescimento? Olha, lavar o cabelo todos os dias, para quem tem cabelo oleoso, na verdade, é a recomendação. Inclusive, os homens, em geral, lavam o cabelo todos os dias, porque geralmente tem o cabelo um pouco mais oleoso. Então, isso não é problema, não é. Agora, se você lava e dorme com o cabelo molhado, isso sim pode ter alguma implicação. Principalmente quem tem muito cabelo, porque aquela umidade ela pode ser prejudicial à raiz dos fios. Diretamente no cabelo, se a pessoa dorme com o cabelo molhado, isso é prejudicial? Prejudicial à raiz dos fios. Sim, sim. Tanto o cabelo molhado quanto o aquecimento exagerado dos fios e da raiz dos fios, ele gera uma espécie de vasodilatação, então aquele fio fica mais suscetível à queda. Melissa, Vânia da Vila Sônia, no caso da artrose, quais alimentos podem prejudicar a saúde dos ossos? Bom, uma pergunta muito interessante, que nós fizemos um estudo recente também. Os alimentos inflamatórios prejudicam na artrose ou na artrite, que são açúcar, os alimentos refinados e processados, farinha de trigo refinada. Então, esses estão como o top, né, dos alimentos que fazem mal. Os vilões. Além do fast food, dessas comidas prontas e da gordura saturada. Tudo que é bom, é isso? Tudo que é bom. Doutor Sérgio, Laura do Tatuapé. Acho que o senhor tem razão. Hoje no Brasil, para um tratamento decente odontológico, o paciente não deve buscar rede pública, a não ser para uma extração. Só que nem sempre o caso é de extração. Um absurdo. Onde o cidadão pode buscar um auxílio mais acessível nesses casos? Teria que ser com um profissional fora da rede pública, né? Mas existe hoje centros, como eu acabei de citar, com relação ao Osasco, né, que é feito tratamento de canal, feito a periodontia, a radiologia, certo? Dentro da rede pública, mas são pontos de referência. Fora isso, é o profissional mesmo. Cícero de Itapevi, o que vocês acham desses trotes violentos em faculdades, como de medicina da USP? De quem é a responsabilidade? Alguém responderia? Doutor Sérgio? Pois não. Olha, eu passei por trote na faculdade de medicina, então, assim, a princípio o trote era para ser uma brincadeira, mas a gente tem visto casos de morte em relação ao trote, então isso é completamente absurdo. Então, o objetivo é uma integração entre os alunos, receber os alunos novos que estão chegando na faculdade, apresentar aos outros alunos. Esse é o objetivo do trote. Agora, violência e casos de morte, isso é um absurdo sem tamanho. Ainda uma pergunta para a Cristiana. Patrícia da Lapa, uma franquia de clínica estética não deve ser acessível? Como partir para esse ramo hoje no Brasil, o país dos impostos? É verdade, deveria ser acessível, mas infelizmente, quando a gente pensa em tecnologia, e principalmente aquilo que dá muito resultado, acaba que tem um custo muito alto. Mas, pelo menos pensando, por exemplo, na Dual House, eu tenho 2 modelos de negócio. Depois, se ela quiser, ela entra no site da clínica. Qual é o site da clínica? É www.dualhouse.com.br. E aí lá tem a aba franquia, que tem todos os dados. Então, eu tenho uma clínica de estética completa, e essa é bem mais cara. E eu tenho um modelo make-up, que entra a parte de micropigmentação e um tratamento para calvície. E essa é bem mais barata, então, de fácil administração também. Cristiana Reck, Isso. agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Doutora Melissa Morimoto, algum endereço, algum site que esteja à disposição? Tem o meu site, hoje em dia eu escrevo para o blog do Elian Galhardo, além disso eu cuido de modelos, além de atender no Hospital São Paulo, no ambulatório de reumatologia. E é modelo? Não, só cuido de modelos. Então chama-se eliangalhardo.com.br e
Aí vocês podem ver, eu sou uma das colunistas lá. Jocely Betim, algum endereço, algum site que possa facilitar o acesso? O site da clínica é www.femclinica.com.br. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Dr. Sérgio Scalon, o endereço que possa ser acessado pelo nosso ouvinte, nosso internauta. A essa ouvinte que acabou de perguntar onde poderia encontrar um profissional, na Uniodonto de São Paulo, né? Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê, na direção da Altivi Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontana, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã. Gratos, até lá.